Gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e eu vou comentar com vocês sobre um filme que eu assisti hoje em cabine de imprensa, a segunda do ano, chama Os Segredos de um Escândalo. E é um filme que ele é baseado numa história real que eu vou abordar aqui neste vídeo. Eu não vou dar spoilers da história exatamente do filme, porque é inspirada, mas tem muitas coisas diferentes nessa história, inclusive o final. Mas eu vou comentar sobre a história real. Se você se incomoda, é super sensível a spoiler, eu vou indicar, recomendar que você não assista esse vídeo, tá? Você assista primeiro o filme nos cinemas e depois vem aqui assistir essa crítica que eu vou fazer para vocês. A gente tem dois grandes nomes nessa história. A gente tem Julianne Moore, vencedora do Oscar, e Natalie Portman, ou seja, duas atrizes gigantes. E essa história ela é muito forte porque ela envolve uma mulher de 36 anos que era casada, com filhos, quando ela se relaciona com um rapaz de 13 anos. Primeiro eu vou entrar no filme e depois eu vou entrar na história real. A gente vai ver a Grace. Grace é vivida pela Julianne Moore, ela mora numa cidade interiorana com o seu marido Joey. Joey é vivido pelo Charles Melton. Charles Melton é um ator que eu não conhecia ainda, mas ele fez Riverdale, se eu não me engano. Deixa eu até ver aqui a ficha técnica dele, que eu tinha olhado. Acho que foi Riverdale mesmo que ele fez. Deixa eu só. Riverdale. Charles Melton, isso, viveu em Riverdale. A direção é Todd Haynes, então assim, já é uma mulher que trabalhou muitas vezes com a Julianne Moore. E a Julianne Moore não tem muito o que dizer, né, gente? Ela é maravilhosa, é fantástica. E aqui a gente vê duas atrizes incríveis. A Natalie Portman já tinha entregue tudo em Segredo do Cisne Negro, né? Então, assim, Segredo do Cisne Negro. E a Julianne Moore, quando quer fazer uma personagem que é toda boazinha, tão bonitinha, mas que esconde um segredo, não tem pra ninguém. Difícil dizer aonde, quem tá melhor. Mas vamos lá sobre a história. A Grace, então, é essa mulher que era casada, tinha 2 filhos, quando ela se relaciona com o Joey, que tinha apenas 13 anos, amigo de um dos seus filhos, do George. Acho que ela tinha 2 ou 3 filhos. E aí, ela pega e ela tá trabalhando num pet shop, quando ela contrata ele naquela espécie de emprego temporário de verão. Ele era amigo do filho dela, e ela passa a se relacionar com ele. Isso é um grande escândalo, está sendo feito, isso passou na década de 90, a gente está no ano de 2015 no filme, e ela vai, deixa eu botar aqui de novo só o, não estou mais me vendo, ela vai receber ali uma ligação, né, uma mulher vai ligar para ela, que é a Elizabeth, que é uma atriz super famosa, interpretada pela Natalie Portman. Ela vai pedir o seguinte, para fazer laboratório. O que é laboratório? É conhecer a história a fundo, ficar ali perto da casa dela, né, conhecer tudo, fazer uma entrevista com ela mesmo para montar esse personagem. Logo de início a gente percebe que essa personagem da Natalie Portman, ela não é tão ingenuazinha assim, nem poderia. Ela é uma atriz de sucesso, ela sabe exatamente onde ela quer chegar e ela tem sim um julgamento sobre essa história. Todos nós temos. Quando você fala com uma mulher de 36 anos, mãe de família, né, casada e tal, se relaciona com um menino de 13 anos, você vai logo lembrar de alguns casos aqui do Brasil, por exemplo, que eu até comentei outro dia por causa do programa da Angélica, daquele 50 e tanto, que a Paula Lavigne enche a boca para dizer, mas eu sabia o que eu estava fazendo, eu que abusei dele. Amada, não. É uma menor de idade, não sabe o que está fazendo, e não é porque o pai aprova que isso está correto. Há uma diferença. Mas deu certo, eu estou com ele até hoje. Ok, mas né, não sou eu que estou dizendo, são os especialistas, existe uma lei, e também era crime naquele país. Ou seja, quando ela é presa, ela está grávida do primeiro filho do casal. Esse casal, o Joey e a Grace, eles vivem ali, parece numa ilusão, de que as coisas não aconteceram, de que aquilo tudo que eles passaram, de serem julgados, dela ser julgada como uma criminosa, por eles estarem juntos e terem 3 filhos, aquilo parece que não aconteceu. Ou ela faz com que isso não aconteça. Só que a Grace é uma mulher que é capaz de dizer as piores frases com uma ternura incrível e vestidinhos ali primaveris. E a gente fica assim, para a própria filha. Ela não é tão boazinha assim, mas afinal de contas, quem é bonzinho nessa vida? Talvez o Joey, que seja uma criatura que foi colocada num local e manipulado o tempo inteiro. Ele não viveu a vida dele, ele viveu a vida que a mulher mais velha, que o seduziu, deu a ele. Mas isso tudo a gente já sabe, mesmo não assistindo o filme. Se você falar com uma pessoa de 36 anos, se casou com um menino de 13,
Não precisa de muita coisa. Só que o roteiro que prepara pra gente é muito interessante. Por quê? Porque ele vai encaixar essas lacunas, que a princípio parece uma família feliz, todo mundo respeita, tem gente que fala bem dela. A gente vai começar a ver que não é bem assim. Não é todo mundo que gosta, e isso marcou profundamente não só o ex-marido dela, que passou por toda essa questão traumática, como também os filhos, que para ela tá tudo muito bem, mas ela pinta um mundo que não existe. Vocês provavelmente viram o trailer, né? Mas vocês vão perceber que no trailer a gente também tem uma transformação da personagem da Natalie Portman. Essa transformação vai sendo feita na tela e eu vou deixar para vocês descobrirem qual é. Existem excelentes momentos, existem embates em cena das duas, e eu destaco uma cena onde ela está interpretando já a personagem da Grace, onde ali é para bater palma de pé, ela tá absurda. Eu não preciso dizer muito porque é Natalie Portman, mas eu também não preciso dizer mais alguma coisa se é Julianne Moore. São duas atrizes incríveis, mas o Charles Melton não faz feio. Eu não conhecia o trabalho desse rapaz, ele perto delas é muito menos famoso, né? Só para quem viu a série e tal. E ele tá gigante também em cena, porque eles formam um trio que precisa para que a dinâmica da história funcione. O filme é interessante, é indigesto, e a gente tem sim um pensamento durante todo o filme. A gente vai perceber o que aconteceu de verdade, por mais que a gente... Uns podem dizer, mas passou o tempo provou que era para eles ficarem juntos, ou isso é um absurdo, essa mulher é louca, ela manipulou o menino, ela abusou do rapaz. A gente vai ver tudo isso em cena. Eu gostei muito da história, eu achei muito interessante a maneira como é colocada, a trilha sonora é muito bacana, todo o roteiro, toda a montagem da história, e ainda que eu sei que vai ter gente que vai assistir e falar assim, nossa, mas estava muito dramático, muito pesado. Eu acho que para aquilo ali, para aquela história pesada, aquilo funciona muito bem. Eu vou ler para vocês aqui, ó, a minha nota para o filme é de que ele é excelente, tá? Eu vou ler para vocês aqui uma matéria que eu achei, porque eu fui atrás das informações. Então, a gente tem aqui uma matéria, ó, da Aventuras na História, do UOL. Segredos de um Escândalo, conheça a história real por trás do filme polêmico. Em Segredos de Escândalo, uma professora se envolve com um aluno menor de idade, resultando numa polêmica que rodou o mundo. Em 1996, um escândalo acerca de uma relação movimentou uma cidade tranquila ao sul de Seattle, noroeste dos Estados Unidos. No município de Burien, uma professora da Shorewood Elementary School, Mary Kay Letourneau, acho que é esse o nome dela, mantinha um segredo que poderia colocar sua carreira e liberdade em risco. Aos 34 anos, Mary tinha um relacionamento com Will Foalau, um aluno da escola de apenas 12 anos de idade. Como se isso não bastasse, a história ganharia rumos ainda piores. Ela engravidou do então adolescente. O caso curioso inspirou o novo filme Segredos de um Escândalo. Na trama, uma famosa atriz vivida por Natalie Portman visita a casa de Grace, Julianne Moore, a fim de estudá-la para protagonizar uma adaptação de sua vida em um filme. Grace deixou o marido para vir como estudante de apenas 13 anos quando tinha 36. E muitos anos depois, os dois revivem o passado enquanto se preparam para enviar os filhos para a faculdade. Eles têm um filho mais velho no filme, uma filha mais velha, que já está na faculdade, e gêmeos, que são os que estão indo para a faculdade. Na época, Letourneau era uma professora casada que tinha 4 filhos. No entanto, acabou presa graças ao relacionamento com esse aluno de 12 anos. A notícia da prisão da mulher se disseminou rapidamente, indo além das fronteiras locais e alcançando repercussão nacional e internacional. Letourneau, ao longo do processo legal que se seguiu, manteve a posição de que não considerava seu envolvimento com o Foalau ilegal. Ela alegava que foi ele quem a procurou e quem concordou com o relacionamento. Contrariando a versão de Letourneau, as autoridades acreditaram que suas ações configuravam estupro, resultando em sua condenação à prisão. O encontro entre Letourneau e Foalau ocorreu em 1991, quando ele era um aluno do ensino fundamental com apenas 8 anos. Vindo de uma família turbulenta, o menino tinha um histórico familiar complexo. Ele tinha um pai que havia se casado 5 vezes e 17 irmãos no total. A relação entre Letourneau e Foalau desenvolveu-se ao longo dos anos. A professora tinha contato próximo com o jovem, auxiliando no desenvolvimento de seu talento artístico. No entanto, foi em 1996, quando Foalau tinha 12 anos e Letourneau 34, que o relacionamento tomou um rumo diferente. Após um casamento de verão, onde Foalau começou a cortejar Letourneau, chamando-a de minha namorada, o relacionamento evoluiu para uma dimensão sexual. Embora tentassem manter a relação em segredo, foram descobertos em um encontro pela polícia em junho de 1996. O policial que patrulhava a cidade foi verificar um carro suspeito que estava estacionado e acabou encontrando os dois juntos. Ele conseguiu convencer o policial de que era somente a professora do menino. Mas boatos começaram a surgir na cidade e investigações foram abertas. Em outro desdobramento chocante em 97, o marido dela descobriu bilhetes românticos que confirmavam o relacionamento.
levando então às denúncias e às autoridades escolares. Mary foi presa em março de 97, acusada de violação em segundo grau de um menor. E logo foi descoberto que estava grávida. Ela afirmou através de seu advogado que não entendia o que havia de errado nessa relação. Durante o julgamento, ela admitiu a culpa e pediu desculpas, sendo condenada a 6 meses de prisão. Mesmo após o nascimento de sua filha Audrey, Letourneau foi liberta sob condições rigorosas. No entanto, ela violou as condições ao ser encontrada com o Follot, resultando em uma nova prisão e uma sentença mais longa de 7 anos e meio. O Follot, será que é o nome dele? Segundo a filha, durante os 7 anos de sua prisão, Letourneau deu à luz a sua segunda filha, Georgia, fruto de seu relacionamento com Follot após a libertação em 2005. Eles se casaram quando Follot já era maior de idade. Após 12 anos de casamento, em 2017, o então marido iniciou um processo de separação. Em 2018, ela foi diagnosticada com câncer de cólon, falecendo em 2020, aos 58 anos, com Follot e os filhos ao seu lado em seus últimos momentos. Tem essa história, hein, gente? Olha, vou te contar. O filme estreia nos cinemas ainda esse mês. Olho aqui na caixa de descrição para saber quando. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. E para quem é membro, vai ter meio que um make-off de como é que eu fiz essa crítica e desse dia de cabine de imprensa. Então não perde não, passa lá que daqui a pouquinho tá subindo para vocês. Eu vou ficando por aqui, vou agradecer a assessoria, a Diamond, do convite para assistir e vim comentar com vocês em primeira mão sobre esse filmaço. Beijo grande, fui!